Olá, amigos! Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem os trabalhos doutrinários à nossa casa, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e quarta-feira, às 19 horas, tanto nesse formato aqui como de forma presencial na nossa instituição, nós temos o estudo das obras básicas do Espiritismo, que no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já alcançamos o livro segundo. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira e eu convido vocês a estudar com a gente. O livro do momento é o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro segundo do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 6º, que trata da vida espírita. Na semana anterior, nós encerramos o item Espíritos Errantes, que foi até a pergunta número 233, e hoje nós vamos começar um novo item, porque o Livro dos Espíritos foi sistematizado por Kardec, organizado dessa maneira, em livros. Então tem 4 livros, nós estamos no segundo. Dentro desses livros, por capítulos, nós estamos no 6º da vida espírita, e dentro dos capítulos, por itens, tudo para facilitar a nossa vida, para que a gente pudesse ter o melhor entendimento possível. Então, hoje nós vamos começar com o item Mundos Transitórios, com a pergunta número 234. Dentro dos itens, a pergunta que Kardec fez aos espíritos e logo após a resposta dada pelos espíritos, em algumas respostas, comentários de Kardec, sempre para nos auxiliar, para que a gente possa entender cada vez mais, compreender, para que nós possamos continuar estudando e não apenas lendo o Livro dos Espíritos, para que ele sirva como uma ferramenta, um instrumento auxiliar no nosso desenvolvimento enquanto espíritos imortais que somos. A tradução que eu leio para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução do amado Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Pergunta número 234 do item Mundos Transitórios. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de pontos de repouso aos espíritos errantes, que foi o tema Espíritos Errantes do item anterior. Então, já sabemos que aqueles espíritos que se encontram numa condição de erraticidade, ou seja, transitória, em que ainda necessitam passar pelo processo reencarnatório. Ainda precisa esse ir e vir no seu aprendizado. Então, enquanto estão aguardando um novo aprendizado, são considerados espíritos errantes. Se eu tirar o som aqui para não atrapalhar a gente, desculpe. Mas vamos lá. Então, essa foi a pergunta de Kardec, né?
se existem mundos que servem de estações, de pontos de repouso aos espíritos errantes, os espíritos que ainda estão nessa condição de erraticidade. Resposta dos espíritos: sim, há mundos particularmente atribuídos aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente espécie de campos de repousos para erraticidades, condição e não lugar, muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos, graduados segundo a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles desfrutam maior ou menor bem-estar. Então, existem mundos que servem como lugar de repouso para a gente fazer um descanso enquanto a gente está se preparando para uma outra experiência, para o nosso retorno, sim. E que são particularmente atribuídos aos seres errantes, ou seja, são preparados, eles existem, estão nessa condição para que justamente esses seres, então, é uma condição em que o mundo se encontra, que a gente vai ver mais adiante, né? Que é uma condição, mundo transitório, esse mundo transitório, ou seja, que está ainda nesse período, transitando, ainda não é definitivo aquela situação dele, e que vai servir especificamente para esses espíritos que estão entre esperando esse próximo aprendizado, né? Em que vai servir de local de repouso, de local de aprendizado, de reflexão. Quais foram as habilidades que na última experiência eu integrei, como foi a utilização do meu livre-arbítrio, a qualidade das minhas escolhas, se elas me levaram a caminhar, a progredir, a uma ampliação de consciência ou não. Então, esses mundos transitórios vão servir especificamente para isso. Sabe aquele assim, a gente vai fazer um retiro, vou tirar um tempo para ir para um lugar, para o campo, para o interior, aquele lugar que a gente vai para fazer aquele retiro, para pensar, é justamente esses mundos transitórios. Espécie de campo de repouso para erraticidades muito longas. Então, a gente já vê aqui de novo que erraticidade não é lugar, é uma condição em que o espírito se encontra. Então, quando está nesse período de erraticidade muito longo, esses mundos vão ser propícios, vai ser um lugar adequado, vai ser um lugar favorável para o aprendizado. Quando esse estado de erraticidade está muito longo. São posições intermediárias entre os outros mundos. Então, a gente já viu que aquela classificação, que o próprio Kardec já traz isso, de mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, felizes e divinos, não é absoluta, né? Porque são posições intermediárias entre essas classificações. Dentro de primitivo, diversos níveis. Dentro de expiações e provas, diversos níveis. E esses mundos se encaixam entre os mundos transitórios, se encaixam aí. Então, posições intermediárias. Então, não é absolutamente, né? Não é de todo primitivo. Já tem uma situação diferenciada de outro que foi criado mais, né? Agora. Então, o mundo que está sendo criado agora, que vai passar pelo seu processo e vai estar na classificação de primitivo, outros que estão nessa classificação de primitivo, mas que já foram criados há muito mais tempo, não é igual. Então, são posições intermediárias
entre os mundos, entre aquelas classificações que nós já conhecemos, graduados segundo a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles desfrutam maior ou menor bem-estar. Desculpem. Então, a segunda natureza dos espíritos. Então, a condição também que nós nos encontramos não é qualquer mundo transitório que a gente pode ir. Tem que ver se nós temos condições de atingir já aquele mundo transitório. Porque lá vai se desfrutar de maior ou menor bem-estar, né? Devem ter mundos transitórios de todo tipo, top, VIP. Então a gente tem que ver qual deles o nosso desenvolvimento enquanto espírito imortal, o local em que a gente se encontra na nossa escala, na nossa ampliação de consciência, qual desse dá para ir? É um spa mais básico ou é um spa top? Né? Esse lugar em que a gente vai habitar temporariamente esse campo de repouso. Eu tenho condições de ir para um top de linha ou eu tenho que ir para o mais básico, um standard? Assim, então, muitas informações que os espíritos trazem na resposta a essa pergunta número 234, se servem de estações, de pontos de repouso para os espíritos quando estão nessas condições de errante. Sim. Mas essa pergunta 234, ela tem um complemento, que é a 234A. Ou seja, Kardec complementa essa pergunta. Quando ele vai dizer na 234A. Cabem aos espíritos que habitam esses mundos a decisão de deixá-los quando assim o quiserem? Eles podem sair de lá no momento que desejarem? Aqui não, né? A gente tem que esperar o tempo do nosso aprendizado, a não ser aqueles que apressam, aqueles que, né, tomam decisões, na maioria das vezes, que não são boas para si próprio. A gente tem que esperar qual é o tempo que o nosso aprendizado não está mais oferecendo para nós nada, e aí a gente volta. A gente não sabe qual é esse tempo. O espírito, ele tem uma vaga ideia, mas não sabe o tempo que ele vai levar aqui encarnado. Aí Kardec quer saber, e lá nesse mundo que é transitório, que ele vai para estar lá de forma temporária, como um campo de repouso, cabe ao espírito a decisão de deixar, assim, quando dizer assim, para mim já tá bom, já descansei bastante, já refletiu bastante, já sei agora o que é que eu desejo, pronto, deu. Cabe aos espíritos essa escolha? Resposta dos espíritos: sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. São como aves de arribação descendo numa ilha para recuperarem as forças e poderem seguir avante. Então, sim, quando o espírito sente que a experiência naquele local já lhe ofereceu tudo aquilo que ele foi buscar, que ele já fez as reflexões necessárias, que ele já teve aquele alívio que ele precisava, que ele já deu uma recarregada nas baterias, que as reflexões que foram feitas, o balanço, né? E o que ele aprendeu, porque se aprende também, o espírito está sempre em aprendizado, não cessa nunca. Quando ele sente que já alcançou o que desejava, sim, ele pode deixar para ir seguir o seu destino, para ver agora onde é que vai reencarnar, de que forma vai, ou de novo retornar à dimensão espiritual a qual ele, né, está vinculado, que tem a ver com o planeta, geralmente que nós tivemos a última experiência, para o preparo para uma experiência nova que virá, para dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento enquanto espírito imortal, para fazer a integração de habilidades, a sua ampliação de consciência e seguir na sua trajetória para
sair de simples e ignorante até a perfeição cabível a nós, espíritos. E vamos seguir para a pergunta número 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Enquanto está aí nesse spa, enquanto está aí nesse local de repouso, nesse lugar de reflexão, eles progridem, eles avançam, eles caminham na sua evolução enquanto espírito imortal? Essa é a pergunta 235 que Kardec fez. Resposta dos espíritos. Certamente, os que assim se reúnem têm o objetivo de se instruírem e de mais facilmente obter a permissão de ir a lugares em melhor situação, até chegar à posição dos eleitos. Oh, que resposta! Outras informações importantes que estão nos dando. Sim, certamente, então a gente progride, sim, a gente continua o nosso processo de evolução, de ampliação de consciência, enquanto estamos nesses lugares, fazendo uma reflexão das nossas experiências, qual é a nossa designação pessoal enquanto espírito imortal, avaliando os personagens que já vivenciamos, o quanto aproveitamos essas experiências ou não, quais são as habilidades que já adquirimos, quais as inabilidades que nós temos que focar para transformar. Né? Certamente, os espíritos dizem, quando estamos nesses mundos transitórios, esse processo continua acontecendo. Mas aí eles vão dizer, os que assim se reúnem. Então quer dizer que grupos de espíritos vão para esses lugares também. Nós, ao irmos a esses lugares, nos encontramos com outros que estão lá e vamos ter objetivos comuns. Vai ver assim, você que está aqui, né? Um ajudando o outro, né? Porque a conectividade que faz parte, nós precisamos do outro para crescer. Então, os que se reúnem, então quem está lá se junta com o objetivo de se instruir. Então, vamos reunir o que a gente já tem de melhor, o que a gente já conseguiu de conhecimento, o que a gente já integrou, para que juntos nós possamos, nessas trocas, escolher, obter a permissão. Essa condição é uma condição interna de estar numa vibração, numa sintonia, numa condição consciencial, por uma ampliação de consciência, pelas habilidades integradas que permitam que a gente vá para lugares em melhor situação. Então, que os nossos processos de aprendizado venham com algumas possibilidades que foram diferentes de outras, que a gente não venha com tantas situações aversivas, com tantas experiências que vão dificultar, mas que sim nós possamos projetar uma nova experiência com muitas possibilidades para que o nosso aprendizado se dê da melhor forma possível e que a gente possa aproveitá-lo ao máximo. Então, sim, nós progredimos enquanto estamos nesses mundos transitórios. Hoje nós vamos ficar por aqui, né? Nós já vimos a pergunta 234, 234A e a 235. E nós não temos pressa, afinal de contas, nós não somos um grupo de leitura. A gente não está aqui para dar conta do livro, para chegar à pergunta 1019. Não, nós estamos aqui, nós somos um grupo de estudos. Estudos, nós temos que ler as perguntas, nós temos que entender as respostas, nós temos que refletir, nós temos que ver o que é que isso diz a respeito ao nosso processo, ao contexto atual que a gente está vivendo, como a gente pode aproveitar isso no aqui e agora, nas experiências cotidianas que nós somos convidados. E para isso a gente precisa ter um tempo de refletir,
de pegar essas informações e para isso nós utilizamos a semana. E semana que vem, na quarta-feira, às 19 horas, aqui nesse formato e também de forma presencial na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, que fica em Salvador, na Bahia, nós nos encontrarmos novamente para darmos prosseguimento ao Livro dos Espíritos, livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6º, Vida Espírita, e item Mundos Transitórios, pergunta número 236. Espero vocês aqui. Aí lembra que segunda-feira, das 19h30 às 20h30, tem os trabalhos doutrinários da nossa casa. Quem estiver passando por perto, vem, que também nós temos temas interessantes para a nossa reflexão. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o seu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.